Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 do fundo Lugo, Fundo de Investimento Imobiliário, é o LUG11. Tem um tempo que a gente não fala aqui nele no canal, então fique conosco que você se atualizar desse que é um fundo residencial, né, do Banco Inter, inclusive é o gestor. Então, fique conosco para você saber informações atualizadas e também aquela análise financeira já tradicional aqui dentro do canal, ok? E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative as notificações, deixa o seu like. Fundo imobiliário, Fiagro e FINF é o principal assunto aqui, então não deixe de se inscrever, compartilhar aí com outras pessoas, tá bom? E eu vou deixar esse relatório inicial na descrição do vídeo, você baixar e também o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá em curta distância. Bom, vamos lá então, relatório de setembro de 2023. Para quem não conhece, como eu falei, é um fundo residencial. Então, o objetivo dele aí é auferir ganhos na aquisição e exploração comercial de imóveis de natureza residencial, né? Então, ele tem alguns condomínios e ele loca esses condomínios aí e, né, tem esse aí é um pouco diferenciado dos imóveis de lajes corporativas e de logística, porque a rotatividade de contratos aqui é uma característica, né? É um pouco grande por conta dos diversos contratos. O fundo tem aproximadamente 400 apartamentos aí para locação. E esse é o primeiro fundo imobiliário residencial 100% de aluguel no Brasil. Ele tem desde dezembro de 19, LUGG11 é o código de negociação na Bolsa, e ele é de gestão ativa, tá? Gestão ativa, administrado pelo Banco Inter e gerido também, e público-alvo investidores em geral, e a taxa de administração 0,76% sobre o PL. Se a gente comparar aí com as taxas de administração e gestão dos outros fundos, é uma das menores aí que a gente verifica e é praticada aí no mercado brasileiro. Bom, eu não sou cotista do fundo, tá? E se você for cotista do fundo, você compartilha com a gente aí quanto tempo, né? Qual percentual da sua carteira representa o LUG11, ou se você está estudando o fundo. Bom, como eu falei aí, em torno de 400, não, são 490 unidades, como está aqui, onde o fundo tem. Valor patrimonial da cota 123,39. O patrimônio líquido está em 139 milhões de reais. Então, um fundo até pequeno, né? Mas já tem 5 condomínios logísticos, um está em término de construção, né? 4 já estão ativos aí praticamente desde o início do fundo. A cota de mercado fechou aqui setembro a 89,50, mas no mercado já está em 87 alguma coisa, né? No mês de outubro. Alguns fundos caindo aí, inclusive o LUG11. O valor de mercado, então, está em 101 milhões, para tu ver que está muito abaixo do valor patrimonial, tá bom? Está muito abaixo, mas por conta aqui do rendimento que ele tem pago, né? 60 centavos por cota, o mercado acaba precificando pelo rendimento, né? Muitas das vezes, então o fundo aí está abaixo do valor patrimonial, mas muito abaixo, né? O dividend yield atual está em 0,67, né, com base no valor patrimonial, né, pelo que a gente está verificando aqui. E não, com base no valor de mercado, né? Se fosse pelo valor patrimonial, o dividend yield seria abaixo dos 50, 0,50, né? Então é com base no valor de mercado. Inadimplência atual 2,4, que é comum também. Para tu ter uma ideia, se todo o empreendimento, se todos os apartamentos estiverem alugados, são 490 contratos diferentes, né? Então tem uma pulverização, acaba que é normal ter uma taxa de distrato aí acima de 10% e uma inadimplência ali em alguma coisa ali, hoje está em torno de 2,4%. A vacância também é comum, né? Nesse tipo de empreendimento, está em 14,7% atualmente. E o dividendo regionalizado está em 8%, são mais de 5.600 cotistas e eu não sou um desses cotistas atualmente. Bom, o que a gente verifica aqui mais para baixo com outras informações, né? Os ring lights aqui, aumento da receita de 3,1%, aumento do número de cotistas em 27,5% no mês. Então, o fundo teve uma estilingada aí em relação ao número de cotistas, né? Aumentou bastante e a taxa de ocupação do fundo está em 94,4%.
É comum nesse tipo de empreendimento também os contratos normalmente serem de 3 anos, tá? Então a gente vai ver aqui que dentro do intervalo ele mostra ali em aproximadamente os 3 anos que os contratos normalmente são feitos ali, contratos de 3 anos, tá? No cenário macroeconômico, ele fala aqui sobre a IPCA, né, a Selic, né? Então você pode dar uma lida depois aí, só esse parágrafo, né? Nos resultados do fundo, setembro foi em linha com o mês anterior, o fechamento de mercado, quase R$ 90 a cota, e o fundo repetiu o rendimento de 60 centavos na distribuição. Não houve mudanças significativas, não houve despesas recorrentes ou não recorrentes, né, ou extraordinárias, como ele fala aqui. Então o fundo teve aí receitas de R$ 910 mil e distribuiu R$ 680 mil. A gente vai ver esse elemento aqui um pouquinho mais para baixo. Em julho, eles falam que iniciaram a revitalização das fachadas do Lugo Ecoville e do Lugo Lindóia. Os dois são em Curitiba, né? Estão previsto encerramento em outubro de 23, já nesse mês agora, né? Então é rápido, 3 meses apenas. E sob o novo imóvel do fundo, né? O Lugo Interresidência, edifício tipo Ana, adquirido lá em março de 2023 pelo fundo, já está em período de pré-locação. Então já tem alguma coisa alocada, mesmo o imóvel ainda estando em fechamento ali dos detalhes internos, né? Vamos dizer, os acabamentos internos. Então, esse primeiro contrato já começou em agosto agora de 2023, período de pré-locação. Histórico de rendimentos. Então, a gente dá uma verificada aqui que o fundo segue repetindo aí nesse semestre, nesse segundo semestre, os 60 centavos de distribuição. No semestre anterior foi mais variado, né? A distribuição teve uma variação, mas o fundo agora permanecendo ali com uma distribuição linearizada. Dentro das demonstrações de resultado, então, setembro o fundo teve receita de R$ 910 mil, né? Maior do que agosto. Teve aqui despesas imobiliárias um pouco menor que os meses anteriores, né? E despesas operacionais de 103, acaba ela sendo mais equilibrada essa despesa operacional. Receita de caixa, então, o resultado de caixa é 728 mil e o fundo distribuiu 678. Então fez aí quase 50 mil de caixa, né? E distribuiu ali os mesmos 60 centavos por cota, né? A gente verifica que os meses anteriores ele complementou o caixa, né? E esse mês agora, então, ele fez ali uma retençãozinha, né? E manteve os 60 centavos por cota. Mais para baixo a gente verifica os principais indicadores, mas já que a gente já falou aqui dos números, né? Vamos ver como é que está o informe mensal do Lug 11. Esse aqui é o informe mensal do Lug 11, já de setembro, do mesmo mês do relatório, tá? Então, fechado em 29 de setembro. O fundo tem aí ativos de R$ 140 mil, o patrimônio líquido do fundo 139, então o fundo não tem dívida. Isso é um ponto muito positivo. O fundo está com um imóvel novo e é um imóvel já quitado, então o fundo não tem dívida, não tem alavancagem, então o fundo aí está redondinho, na minha opinião, né? Mas ainda é um fundo pequeno, né? Então tem pouca liquidez no mercado, né? Então, mas é um fundo que não tem dívida, né? Então os imóveis que ele tem são todos aí já quitados e do fundo. E o que o fundo tem hoje em caixa, né, como liquidez, em torno de 3,4 milhões de reais, o que dá aí em torno de 5 vezes o resultado do fundo, que foi em torno de 700 mil reais, está em média, né, 700 mil reais, então dá aí 5 vezes o resultado. Como o fundo não tem dívida, né, então não tem índice de alavancagem, então fundo das disponibilidades, para mim, na minha opinião, um fundo saudável financeiramente, né, com um caixa aí 5 vezes maior do que os seus resultados. E o que ele tem aqui mais para baixo, né? Aqui são valores a receber, dos aluguéis aqui é o principal, outros valores a receber aqui de 862, não está especificado, né? E o que a gente verifica também aqui dentro dos passivos é o que eu falei, o fundo não tem obrigações em aquisições, não tem securitizações, ou seja, não tem CRIs ali emitidos para aquisição dos imóveis, então o fundo está muito bem aí financeiramente. Vamos lá voltar para o relatório? Aqui então são os principais indicadores, né? Aqui indicador de valor de cota, do CDI, então o fundo valor cota mais rendimento está superior ao IFIX, né? Ao CDI não, que o CDI aqui disparou, né?
E o valor da cota, como ela está bem abaixo do valor patrimonial, ela está abaixo desses três índices aí comparados. Valor de negociação, então o fundo agosto teve um volume mais alto do que o normal de negociação, né? Não sei se o fundo teve alguma emissão recente, não acompanhei, mas voltou aqui ao patamar normal em torno de R$ 1 milhão de volume mensal, tá? Não é o volume diário, é o volume mensal de negociação. O fundo tem uma liquidez muito baixa também por conta do tamanho e da quantidade de cotistas, né? A taxa de ocupação atual está em 85,3, porque já está considerando os imóveis do Lugo Interresidência, que está aí em acabamento ainda, né? Mas já está em pré-locação, então já foi incorporado ali ao percentual. Sem ele, o fundo está em torno de 92,3% de taxa de ocupação. Taxa de distrato, como eu falei, também é comum, né? Taxa de distrato, então aqui é o percentual trimestral de taxa de distrato. Está aqui em 16,5% aí nesse terceiro trimestre, também é comum. E aqui é a ocupação por empreendimento, né? Então, no terceiro trimestre, o que está com menor ocupação, fora o Interresidência, que ainda está em pré-locação, é o Ecoville, com 88,6%. Esse aqui está em pré-locação, como a gente falou, já teve um contrato que já está vigorando desde agosto, então está aqui dentro do percentual e ele já está incluso naqueles percentuais lá, então, de taxa de ocupação. Aqui ele não está incluso, né, o Interresidência, então não está aqui dentro do portfólio ainda como receita, né, oferida, então tem os 4 aqui bem distribuídos em relação à receita oferida. A maioria são pessoas físicas, né, os locatários, e por estado a maioria está no Paraná atualmente, 50% no Paraná, vai aumentar esse percentual em Minas Gerais, já que o Interresidência fica em Belo Horizonte, se eu não me engano. Aqui ele fala que o fundo tem uma seguradora, inclusive, para casos de inadimplência. Então, uma proteçãozinha aí que o fundo tem, importantíssima, né, para que não comprometa o caixa do fundo. E essa seguradora garante a inadimplência dos contratos, cobrindo o valor de aluguel, condomínio, IPTU, danos ao imóvel, água, luz, pintura interna e multa de rescisão acrescida de juros, limitada às coberturas contratadas. Então, muito importante isso aí, né? Para não comprometer o fundo em casos de inadimplência. A gente viu que a BAT é baixa, né? 2,5%, mas o fundo aí tem essa proteção. Então, já na primeira parcela de aluguel atrasada, a seguradora é acionada e caso o locatário não realize o pagamento do débito em um mês, a seguradora cobre essas parcelas que tiverem relacionadas na tabela acima, mas a gente não vê tabela acima nenhuma, né? Informações dos contratos. Então, agora em setembro, 3,8% dos contratos serão reajustados. E o que eu falei, né? Em relação ao vencimento deles, o comum desse tipo de locação são ali contratos de 3 anos, né? E o que a gente verifica aqui no acompanhamento dos próximos 3 anos praticamente, a maioria vencendo a partir do terceiro trimestre de 2025. Esse aqui são os imóveis então do fundo, então só nesse aqui alugue se preste 113 unidades, que isso aqui fica ali em Minas Gerais, Belo Horizonte. Esse aqui é o Lugo Ecoville, localizado em Curitiba, 86 unidades. 128 unidades no Lugo Lindóia, que não é em São Paulo, tá? É em Curitiba também, não é em Águas de Lindóia, por exemplo, lá em Curitiba. E o Lugo Cenário, que fica em Campinas, mais 120 unidades, né? A obra, esses 4 aí já estão performando já há muito tempo, praticamente desde o início do fundo. Aqui também tem informações de aluguel médio, tá? De janeiro, de junho, o aluguel aqui médio da região onde ele se localiza, né? Então, aqui o aluguel médio do espaço por metro quadrado, ó, por exemplo, aqui no Lugo Cenário, o aluguel em torno de R$ 47,26 por metro quadrado. Então, a área média de cada apartamento é em torno de 42 metros quadrados. Então, aí você faz as contas qual é o aluguel médio aí praticado nesse imóvel. E esse aqui é o que está aí em término, né, de construção. Agora ele está no chamado fit-out, acabamentos interiores imobiliários, tá? Está em andamento, vão ser 38 unidades, uma área de média de 42,25 por metro quadrado, né? Então, semelhante ali ao que a gente viu anteriormente. E isso também vai ser lá em Belo Horizonte, então vai aumentar aquele percentual lá
em relação aos imóveis em Minas Gerais. Bom, mais para baixo a gente verifica aqui que encerramos o relatório, né? Tem só algumas informações aqui referentes a alguns conceitos praticados aí nos conceitos financeiros, né? Praticados nos relatórios. E é isso. Então, se você aí gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do Lug 11, fundo diferenciado, poucos tem aí iguais no mercado, né? Fundos residenciais. E é um imóvel interessante, né? São imóveis interessantes, um fundo interessante, aí bem pulverizado, né? Te vê que as receitas até são bem, os resultados são bem consistentes, apesar da alta rotatividade de contrato, contratos curtos, mas é característica do segmento esse tipo de contrato e de receita, né? O fundo tem até uma proteção interessante com relação às seguradoras, tem o seguro de inadimplência, que faz aí com o fundo não se comprometer o caixa, né? E está bem financeiramente aí, em torno de 5 vezes o resultado que ele tem hoje, ele tem de indisponibilidade, ok? É isso aí então, deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau.